Ora, caros alunos dos cursos de Relações Internacionais, Ciência Política e demais convidados, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Boletim de Conjuntura Semanal. Eu sou o professor André Frota, estou aqui também com a presença da professora Nathalie. Hoje nós vamos procurar comentar de uma maneira bastante breve, bastante sintetizada, essa permanência ou a perenidade dos conflitos no Iêmen. Então, a gente está aqui fazendo esse conjunto de lives e está procurando explorar, não só pela própria agenda internacional, que acabou apresentando uma sequência de temas, especialmente de assuntos relacionados ao Oriente Médio, mas nós também procuramos adotar também uma certa sequência aqui, relacionando um tema com o outro. Então, a gente está aqui agora, diante dessa live de hoje, procurando compartilhar e comentar com vocês um pouco sobre a guerra civil no Iêmen. Então, para iniciar essa conversa, eu vou passar aqui, então, a palavra para a professora Nathalie. Professora Nathalie, como é que a gente pode tentar retomar e fazer um histórico desse conflito que já dura muitos anos, né, numa região e também com uma população que já tem sofrido os próprios contratempos da guerra durante tanto tempo. Exatamente. Então, boa noite a todos vocês, né? Vamos agora dar início aqui nessa tentativa de compreender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no Iêmen, né? E por que a gente tem esse conflito que se mostra de certa forma, tão resistente, né? Então, acho que, primeiramente, é importante a gente pontuar aqui que vocês podem perceber que a gente começou a falar de Oriente Médio faz umas semanas e, desde então, a gente vem trabalhando, né, diversos focos e pontos de cisão, em certa medida, social, securitária, política e até mesmo étnica, né, ali nessa região. Então, o Oriente Médio, quando a gente vai olhar os índices de como está a paz no mundo, é uma região que ainda é a região mais conflitiva do mundo, de acordo, por exemplo, com os boletins da Uppsala, né? Então, a gente está sempre aqui trabalhando com conflitos. Vocês podem perceber que, geralmente, a gente está falando de coisas que são distintas, são grupos sociais distintos, são realidades distintas, mas que elas conversam entre si. Então, a gente vê os mesmos atores, em certa medida, né, ali, os mesmos atores atuando em diversos cenários e sempre mantendo uma postura, em certa medida, até mesmo coerente com aquilo que se propõe a ser, né, enquanto uma peça ali nesse jogo quase que de xadrez que é o Oriente Médio. Então, primeiramente, né, por que falar de Iêmen, né? Porque eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, porque a gente quase não discute o Iêmen, né? Então, ele é um país, estrategicamente, quando a gente compara com o Iraque, com o Afeganistão, com outros estados, menos relevante de um ponto de vista, principalmente pensando na quantidade de petróleo que esses países têm, né? Então, o Iêmen, ali, naquela conjuntura onde ele está inserido, ele é um país menos relevante, não que não seja relevante, não que não seja importante, não que estudar esse conflito não seja significativo para entender a própria estrutura regional. Mas a gente tem esse conflito que é menos debatido, que é menos visualizado das relações internacionais, tanto que ele dura tanto tempo e a gente conhece tão pouco, né? As pessoas não entendem exatamente quais são os grupos que estão ali, né? Então, de uma forma muito breve, para a gente entender o Iêmen, então ele é o país mais pobre ali da Península Arábica. Então, é um país que já tem esse histórico, né, esse legado de ser um país subdesenvolvido, né? Então, ele amarga, digamos, há bastante tempo as mazelas do subdesenvolvimento. É um país que foi dividido entre o Iêmen do Sul e o Iêmen do Norte até a década de 90, quando a gente tem a unificação. Então, a gente tinha um Iêmen governado pelo Reino Unido por muito tempo e um outro Iêmen que era governado pela maioria sunita durante muito tempo. Então, na década de 90, a gente vai ter ali a unificação desse Iêmen e surge o que a gente conhece hoje, né? Embora ele já esteja fragmentado em certa medida também, em razão do conflito que se inicia em 2011. Então, esse Iêmen que se unifica, mas ao mesmo tempo que, por mais que ele encontre, digamos, um equilíbrio político com a unificação, ele não encontra esse equilíbrio econômico, esse equilíbrio do desenvolvimento humano. Então, a gente vai ter ali em 2011, quando temos a Primavera Árabe em todo o continente, principalmente no Oriente Médio, nos países do Oriente Médio, o Iêmen, justamente por essa conjuntura política e econômica bastante precária, né? Então a gente tinha ali altos índices de desemprego, um alto índice de pobreza. Então as pessoas, elas se revoltam contra o presidente da época, que era o Saleh, eu até não tenho o nome dele aqui, que é Abdullah Saleh. Ali Abdullah
Ali Abdullah Saleh. Então, a gente tinha esse presidente, as pessoas saem às ruas pedindo que ele deixe o poder. Então, no começo ele resiste, se nega a deixar o poder, depois ele acaba, né, principalmente em razão por causa da pressão da Arábia Saudita, deixando o poder em 2012. Na verdade, final de 2011, lá para 2012, ele nega, né, ele renuncia em nome do seu vice-presidente, que é o Hadi, que é o presidente até o momento, né, que é uma das partes, né, o governo, uma das partes envolvidas nesse conflito. Então, a gente vai ter essa conjuntura política. Quando há essa renúncia do Saleh, se esperava que o Hadi conseguisse, em certa medida, começar a promover um certo crescimento econômico no país. Isso não acontece. Então, ele não é muito feliz, né, por motivos bastante até compreensíveis, né? Você não consegue desenvolver um país de um dia para a noite. Mas isso faz com que surja um grupo rebelde, que são os Houthis, que são identificados com a parte xiita da população do Iêmen, né? Então a gente tem um país majoritariamente árabe, onde os sunitas estão no poder há muito tempo. Então a gente tem uma troca de poder ali, mas não ocorre, por exemplo, uma inversão, como foi na Revolução Iraniana, que você tinha sunitas, você tem a revolução e os xiitas tomam o poder, ou mesmo no Iraque, quando a gente tem a destituição de Saddam Hussein em 2003, os xiitas também passam a ter um pouco mais de... claro, no Iraque está numa democracia, mas ali você percebe que os sunitas acabam sendo deixados um pouco à margem dos processos. Ali isso não acontece, a gente tem uma continuidade, na verdade, nos grupos que estão no poder no Iêmen, mas tem a formação desse grupo rebelde, que é os Houthis xiitas. E isso dá início ali em 2011 à Guerra Civil, então eles começam a contestar esse novo governo que se estabelece, esse novo governo que é eleito numa chapa única, né? Então, quando o Saleh renuncia em nome do seu vice, o seu vice dá início a essa transição política e só tem uma chapa única. Né? Aí você vai ter o início dos confrontamentos entre os rebeldes, né? Então essa milícia, na verdade, é num formato de milícia que os Houthis se organizam, né? Alguns agora associam ele como um grupo terrorista, principalmente porque ele tem ligações com a Al-Qaeda, tem ligações com o Estado Islâmico. Então a gente tem o início desse conflito, que ele acaba tendo um escalamento nos índices de violência a partir de 2015, quando a Arábia Saudita entra na disputa, né, por meio de uma coalizão internacional. Então eles entram porque os Houthis começam a ganhar territórios. Então eles intervêm na situação interna, no conflito interno do Iêmen, para tentar fazer com que o governo consiga sair vitorioso. E qual é a conjuntura dessa estrutura? Né? A gente vai ter os Houthis apoiados pelo Irã, que é um governo xiita, e a Arábia Saudita apoiando o governo do Hadi, que é sunita. Então a gente e a violência vem escalonando desde então, e o conflito parece que não tem dado muita margem para ceder. Então a gente tem uma violência que tem se tornado pior, e uma crise humanitária que tem piorado. Então a situação da população iemita tem se deteriorado muito. Então, a conjuntura é essa. A gente tem ali dois grupos, duas partes em conflitos, governos e rebeldes, e outras partes que estão envolvidas de forma indireta com esse conflito ou direta. Então, a gente tem a Arábia Saudita, né, e outros países que também estão por trás dessa coalizão, mas a Arábia Saudita lidera, e o Irã, do outro lado, apoiando os Houthis, né? Então, em certa medida, esse apoio, esses agentes externos sustentam que esse conflito consiga ser tão perene, né? E, além de tudo, a gente ainda vai ter essas intervenções mais indiretas ainda, por exemplo, que o fornecimento de armas, o apoio norte-americano à Arábia Saudita. A gente tem armas da França sendo utilizadas pela Arábia Saudita na guerra do Iêmen. Então, a gente tem toda essa conjuntura de atores, né, que estão, em certa medida, tornando esse conflito tão perene e tão distante de uma resolução ainda nesse momento. De fato, professora, como a professora mesmo iniciou, quando a gente observa o Iêmen, assim, do ponto de vista geográfico, e a posição que ele se encontra quando a gente observa na transição entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, a gente observa que ele tem uma posição tanto quanto privilegiada do ponto de vista do fluxo de embarcações petrolíferas. Então, por mais que ele seja um Estado que ele não tem as mesmas capacidades políticas como é a Arábia Saudita, como é o Irã, não tem as mesmas capacidades econômicas como também é a Arábia Saudita e como é o Irã, os dois principais jogadores, os principais estados ali nessa região, nesse complexo regional do Oriente Médio. No entanto, o Iêmen contém uma posição estratégica do ponto de vista do controle do fluxo de embarcações do Mar Vermelho para o Mar Arábico. Isso faz com que exista também uma necessidade de observação, uma necessidade de monitoramento
da forma como esse conjunto de embarcações vai transitar, porque existe uma questão de segurança de natureza econômica que está presente, e o Iêmen joga uma função bastante importante nesse aspecto. Além disso, também, ainda que o Iêmen não seja propriamente um país com grandes capacidades do ponto de vista petrolíferos, ele também faz parte, ele é um dos componentes quando a gente pensa na rivalidade Arábia Saudita-Irã. Então, esse é um outro ponto que também fica muito claro. Como que se a gente observar o Iêmen separado do restante do Oriente Médio, como um país, enfim, com as suas próprias características, não é possível de entender e conseguir visualizar por que de fato esse conflito, essa guerra civil, ela se mantém por tanto tempo. Quando a gente passa a conseguir relacionar isso com o contexto mais amplo, que implica necessariamente, como a professora mesmo citou, a relação que o Iêmen tem, as forças que estão divididas ali, entre, de um lado, enfim, os grupos xiitas, que detêm naturalmente uma relação direta com o Irã e também com quem, de fato, apoia e suporta o Irã. E, de outro lado, também os sunitas e a sua relação direta com os próprios sauditas e, obviamente, com quem suporta e também financia, muito vinculado, então, ao próprio Estado norte-americano. Não para falar que é um governo, porque isso não se resume a apenas a experiência de um governo. Então, o jogo, ele está montado, isso não é só limitado ao Iêmen, isso é no Irã, isso é na Síria. Então, esse é o jogo pelo qual boa parte do Oriente Médio ele deve ser pensado quando nós estamos analisando um conflito especificamente. Não, acho que você pontuou de forma muito interessante. Até uma dica que eu dou para vocês, se vocês gostam de estudar conflito, quando eu vou começar a estudar um conflito novo, um conflito diferente que eu não estou muito habituado, eu gosto de fazer um mapa do conflito. Então, você vai começar... A gente sempre, na teoria dos conflitos, a gente pensa por díades, que a gente chama, né? Então, quem está envolvido naquele conflito? Quem são as partes beligerantes, né? Quem é aqueles dois grupos que estão ali disputando determinados interesses ou determinados aspectos daquela problemática, né? Então, você vai pensar por díades. Um conflito não necessariamente tem só uma díade, né? Ele pode ter mais de uma, né? Duplinha, digamos assim, para ficar mais didática, envolvida ali nessa disputa. Então, quando comecei a olhar aqui para vir falar com vocês para o Iêmen, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi fazer esse desenho. Então, eu coloquei, a gente tem aqui de um lado o governo, né? A gente tem aqui os apoiadores do Hadi, e do outro lado a gente tem os rebeldes. Perfeito, a gente já identificou a díade principal que compõe esse conflito. Por trás disso, o que a gente tem, né? Aí você vai puxar uma flechinha, você vai ver que com os rebeldes você tem o Irã, e você também tem grupos, né, grupos terroristas. Você tem o Estado Islâmico, que tem a Al-Qaeda, que tem ali uma importância na forma, né, na própria forma de organização e atuação e no próprio impacto que os Houthis têm conseguido na mídia internacional. E no próprio controle de certas porções do território do Iêmen, que está todo fragmentado. Está todo fragmentado. É porque você desestabiliza, né, completamente. Aconteceu na Síria, aconteceu no Iraque. A desestabilização do governo central acaba levando com que determinados espaços, né, acabem se tornando focos, primeiro, de experiências mais radicais e como a gente não tem ali uma sustentação de um governo central muito estabelecido, esses grupos acabam tendo domínio territorial, inclusive, né? Por exemplo, algo que a gente não observava de forma tão extensiva, né, tão ostensiva na Colômbia. Então, na Colômbia a gente tinha as Farc, a gente tinha uma guerrilha organizada que contestava um governo central, mas como o Estado colombiano, apesar de todos os problemas com o narcotráfico e com essas disputas com guerrilha e outros grupos que ali, né, em certa medida fazem frente, ele conseguia ter o seu controle territorial, né? Diferentemente do que acontece no Iraque, do que acontece na Síria e do que a gente observa estar acontecendo no Iêmen. Ele está realmente fragmentado. Então, os rebeldes, eles têm porções territoriais, inclusive do Mar Vermelho ali, né? Agora, eu acho que é a cidade de Rodeida, se é assim que se fala. Então, eles dominam uma cidade importante, e ela é extremamente importante porque ela está no porto. É uma cidade de porto, e é por ali que chega, além de passar, né? Então, a importância do que você pontuou sobre essa circulação dos navios petroleiros ali pelo Iêmen, né? Porque ali a gente vai ter esses navios passando, esses navios comerciais, já que liga África e Oriente Médio, mas também é por ali que chega a ajuda humanitária. Então, os rebeldes têm domínio atualmente de uma zona super importante do território do Iêmen.
Inclusive, né, isso tem sido motivos, a ONU acompanha, né, então tem um navio da ONU ali ancorado, e as negociações, ou quando tem algum tipo de diálogo, quando se consegue fazer com que as partes aceitam dialogar e negociar, é geralmente feito no navio, então no território neutro, isso é bastante importante. Então é muito importante que vocês vejam esse cenário e vocês entendam quais são as peças do tabuleiro que compõem esse conflito. Eu acho que a rivalidade Arábia Saudita e Irã é central para a gente entender como esse conflito se sustenta. Acho que para além da instabilidade política, para além do Iêmen ser um país pobre, é entender como esse conflito se sustenta e por que ele é tão significante para o Oriente Médio. Porque a partir do momento que um dos lados, em certa medida, sair vitorioso, a gente vai ter ali, a gente pode ter uma modificação, talvez até na forma como a balança de poder entre a Arábia Saudita e o Irã se organiza. E agora, professora, pegando então um pouco do gancho que a professora citou, dessa transição do jogo de forças, e de outro lado, a gente tem também um certo ônus de natureza humanitária. O professor poderia falar um pouco mais sobre esse ônus, assim, especialmente do ponto de vista das próprias Nações Unidas, os relatórios das Nações Unidas identificarem como o conflito humanitário no Iêmen ser talvez o de maiores proporções hoje em dia. A gente está muito focado, às vezes, na Síria e esquece também das proporções humanitárias que o Iêmen ele representa. Exatamente. O Iêmen ele tem sido descrito por muitos como uma guerra esquecida, justamente porque diante do conflito na Síria, diante do próprio Afeganistão ou do próprio Iraque, as pessoas às vezes tendem a não discutir o que acontece no Iêmen e não entendem as proporções humanitárias de fato que esse conflito tem ocasionado ali, tem ocasionado para o país. Então, a ONU já caracteriza o Iêmen como o conflito, como a pior crise humanitária da atualidade. Então, a gente tem ali mais de 14 milhões de pessoas que estão sofrendo com a fome. Então, a gente tem um número muito grande de pessoas que estão morrendo de fome, de subnutrição. Para além disso, além do Iêmen estar num conflito que já matou cerca de 10 mil pessoas, os números variam de 8.500 a 10 mil desde 2015, quando a Arábia Saudita entra no conflito, né? Então, a gente tem ali a utilização de armamento pesado, de guerra, que muitas vezes atinge civis. É muito importante a gente sempre pensar também por esse lado, né? Quando a gente está falando de uma guerra civil, quando a gente está falando de um conflito interestatal, a gente está falando de dois grupos, né? Geralmente o Estado em si, aquele que representa o governo, e o grupo rebelde, que estão guerreando, não necessariamente numa zona unicamente de guerra. A gente está falando de pessoas que também vivem, que acabam sendo vitimadas. E que, de fato, é uma das principais características, né, professor, dessa denominação que boa parte aqui das políticas cujo a gente acaba se utilizando, que são guerras proxy. Então, exatamente. É um pouco isso, né? A guerra não acontece no território dos seus principais financiadores, como o caso da Arábia Saudita ou do Irã, mas ela acontece nessas regiões onde os civis, que não são nem sauditas e nem iranianos, eles estão submetidos diretamente. De fato, isso acaba tendo um ônus humanitário que ele fica muito significativo, mas não faz parte das próprias populações dos seus financiadores. Exatamente. E ali a gente tem que pensar o quê? O Iêmen já era um país que quando ele passa pelo processo mais revoltoso, né? Não sei se eu posso chamar de revolucionário, porque não sei o quanto que impactou de fato todas as instituições políticas, sociais e econômicas do Iêmen quando a gente tem a Primavera Árabe. Mas quando ele tem esse processo de contestação política do governo estabelecido, ele já está muito embasado na questão econômica. Então, era um país que já vinha sofrendo com o subdesenvolvimento, já é marcado por ser ali o primo pobre da região onde ele está localizado. Então, quando a guerra começa, todos esses pormenores que já afetavam o país, eles se deterioram a um nível bastante alarmante, né? Então, quando a gente fala em 14 milhões de pessoas morrendo de fome, a gente está falando de uma crise humanitária, uma crise alimentar extremamente extensiva e extremamente difícil de se resolver de forma rápida, né? Porque você tem ali uma zona de conflito com partes que não parecem dispostas a ceder. Então, a gente até teve um acordo de paz, mas as coisas na prática não avançam. E tem um outro componente também, professor, que assim, além da crise que ela se estabelece, ela fica restrita ao próprio território do Iêmen, existe essa crise também, que é uma crise migratória, que, enfim, ela não tem as mesmas proporções da Síria, porque o deslocamento desses iemenitas ele não vai em direção à Europa Ocidental com a mesma facilidade, enfim, com a mesma voracidade que no caso da Síria. Mas existe em torno, assim, os dados estão em torno de 2 milhões já de refugiados desde 2014. Né? É por isso até que as pessoas têm caracterizado essa guerra como se ela fosse esquecida ou pouco debatida, porque, enfim,
Em última instância, quando a gente pensa em política internacional, o Iêmen ele não é um país que ele é colocado no hall de países significativos. Ele é muito importante para a região, mas ele é pouco significativo para a política internacional como um todo. E as potências estrangeiras, que é geralmente quem a gente olha, né, principalmente os analistas de relações internacionais, os meios de comunicação, elas não estão diretamente envolvidas nesse conflito, né? Elas estão envolvidas por tabela. Então, a gente tem os Estados Unidos que apoiam a Arábia Saudita, que acaba estando envolvido de forma mais direta no conflito. Mas a gente não tem a França, que também vende arma para a Arábia Saudita e acaba estando envolvida com o conflito. O Reino Unido, que também apoia. Mas a gente não tem essas grandes potências, que é quem a gente geralmente costuma prestar mais atenção, envolvidas de forma direta, como, por exemplo, na Síria, como foi no Iraque, como foi no Afeganistão. E de fato, outro ponto, professor, quando a gente pensa o próprio contexto eleitoral norte-americano, ali no ano de 2016, é um contexto no qual você está tendo a transição do governo Obama para o governo Trump. E foi exatamente nesse contexto, em torno de 2014 e 2015, que de fato houve uma coalizão saudita, que contou com a participação norte-americana, que contou com a participação também britânica, não direta, mas indireta, e que de fato foi um esforço de guerra, não com as mesmas proporções talvez que no Irã, mas que de fato contou. No entanto, do ponto de vista da opinião pública norte-americana, o Iêmen, enfim, não tinha o impacto que talvez a Síria tivesse, que o Afeganistão teve, ou mesmo que o Iraque teve, né? A gente está falando, e isso é um pouco cruel da política internacional. Quando eu falo isso muito de uma perspectiva de quem estuda a paz, né? Então a gente vai ter inúmeros conflitos. Eu acho que uma das coisas mais interessantes quando você estuda conflito internacional além de estudar aqueles conflitos que estão no centro do debate, é você tentar entender por que determinadas regiões não chamam tanto atenção, por que elas não despertam tanto interesse, tanto da opinião pública e até mesmo dos policymakers, que não se envolvem naquele conflito de maneira tão direta. Então, o que a gente observa atualmente no Iêmen? A ONU tem, sim, movido muitos esforços para tentar, em certa medida, mediar o conflito, conduzir o diálogo e a um cessar-fogo que, de fato, se transforme em um cessar-fogo, já que existe, na verdade, um acordo assinado no final de 2018, onde as partes beligerantes concordaram com o cessar-fogo, mas isso não tem se convertido na prática, né? Pelo contrário, a gente tem ali saído notícias de que os Houthis vão promover 299 ataques terroristas e coisas do tipo. A gente tem a ONU, em certa medida, engajada pela sua própria natureza e pela sua própria natureza do engajamento da ONU, né, nos conflitos internacionais, mas a gente não vê o Iêmen no centro dos debates nas grandes potências. Então, você não vai ver o governo russo discutindo o Iêmen, a não ser que seja uma fala. Você não vê o próprio Trump discutindo muito o Iêmen. Agora entrou um pouco em pauta, porque como é que os Estados Unidos vai se portar, né? Retirar o apoio à Arábia Saudita, não retirar. E de fato, quando a gente pensa exatamente esse ponto, que é a relação que a opinião pública internacional ela tem, especialmente a opinião pública doméstica tem com relação à liderança que está estabelecida, naturalmente existe um jogo entre o chefe de Estado e a sua sustentação. Então, se aquilo não é um tema que desperta ganhos eleitorais, se aquilo não é um tema que de fato vai poder ser utilizado de forma estratégica, com o mesmo impacto que outros temas, a própria agenda, que a centralidade que ele deixa de ter na agenda desses governantes é nítida. Então é um pouco por esse caminho também. Não, exatamente. Então, a gente vê um engajamento relativamente limitado da comunidade internacional. Por exemplo, você vê a opinião pública muito mais preocupada com a Venezuela, com a crise humanitária venezuelana. E a questão aqui não é comparar, gente, o que é mais importante e o que é menos importante, mas é vocês observarem como determinados casos, como determinados atores, como determinados agentes da política internacional são construídos, né? São construídos de uma forma narrativa, então é construída uma narrativa em torno de determinadas situações que faz com que a gente entenda, e isso vai desde quem lê o jornal de manhã até as pessoas que estão fazendo políticas de fato, que faz com que eles entendam que determinadas situações são mais emergenciais e outras nem tanto, né? Então se percebe que não existe uma construção retórica tão grande em torno do Iêmen, embora ele seja tão fundamental, por exemplo, para a gente pensar no equilíbrio estratégico do Oriente Médio. E não só por causa disso, né, professor? Pelo fato também de existir a principal crise humanitária, que ele deveria estar no centro da agenda. Exatamente. Porque, observando do ponto de vista, enfim, dos indivíduos, dos direitos individuais, enfim, é o pior cenário hoje em dia. E, de outro lado, ele não está no centro da agenda. Então, aqui até eu quero conectar com uma pergunta do Marco Won. Obrigado, Marco, por ter participado. Ele está
perguntando basicamente o seguinte, acho que é um pouco do que a gente veio comentando agora nessa última parte da nossa live. Acredito que antes as grandes nações tinham mais interesses nessa área. Houve uma diminuição desses interesses? Ele pergunta assim, será que houve essa diminuição? De fato, acho que é um pouco o que a gente está procurando comentar, né? Essa é uma pergunta bem interessante, porque leva a gente a pensar nas formas de intervenções internacionais em situações de conflito ou em situações pós-conflitos. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, eu não acho que há uma diminuição no interesse, mas há uma mudança na forma narrativa e na forma de atuação da própria ONU. Então, acho que, na atualidade, nós estamos muito menos propensos a verificar, a observar a ocorrência de intervenções internacionais do tipo, por exemplo, de operações, missões de construção da paz. A ONU ela tem retrocedido nessa política. Então, não é que há uma diferença, não é um interesse, mas acontece que aí a gente teria que discutir a própria intervenção da ONU, assim, de forma breve. O que se verificou ali? Depois da década de 90, as operações de paz da ONU, que só acompanhavam o cessar-fogo durante a Guerra Fria, que é bem similar ao que está acontecendo agora no Iêmen, elas se modificam e se tornam aquelas operações que eles chamam de multidimensionais, né? Então, são operações de construção da paz, que buscam não só acompanhar o cessar-fogo, promover o diálogo e a mediação entre as partes beligerantes, mas também atuar na reestruturação daqueles cenários e recolocar as partes depois, né, no caminho da reconciliação. Então, que é construir aquele cenário para que a paz possa ser duradoura. E aí a gente teve operações de paz, como a gente pôde ver no Timor-Leste, como a gente vê hoje em dia no Haiti, a gente teve inúmeros exemplos de operações da paz bastante profundas, onde a intervenção era bastante profunda porque eles basicamente reconstruíam aquela localidade que havia passado por um conflito. Esse tipo de intervenção, por mais que na teoria ela seja muito bonita, na prática ela não produziu resultados muito efetivos. Então, esses estados, muitas vezes, como essas políticas eram implantadas de forma muito superficial, a gente tinha ali a implantação de um modelo de Estado, geralmente voltado para o mercado, democrático, e o problema não está em implantar essas instituições, mas está em como você conduz esse processo, que não reflete muitas vezes aquela sociedade, aquela população e as necessidades daquelas pessoas, que muitas vezes falhava em prestar atenção em como promover a reconciliação entre as partes e se tornava um pouco punitivo daqueles grupos que eram considerados culpados. Então, esses processos sofreram muitas críticas. Então, que é o que a gente fala a paz liberal, que é aquela paz que busca basicamente reconstruir. Alguns autores falam até de missão civilizatriz, como se a gente tivesse uma nova missão civilizadora, como do período colonial, ali na década de 90, onde se tenta, né, reconstruir e pacificar e, enfim, né, tornar civilizados esses estados tão conflituosos, que eram geralmente estados do Oriente Médio, estados africanos, né? Tudo isso acabou não sendo efetivo, porque o que acontecia é que essas missões de paz tinham que voltar o tempo todo. Então, a implantação dessas instituições ela não era efetiva. E aí a ONU muda a sua linha narrativa e volta a ter um acompanhamento mais discreto no momento do conflito e tentar dar mais voz para as próprias partes envolvidas nos conflitos e para as próprias sociedades. Então, eu não sei se há uma diminuição do interesse, até porque a gente vê os países cada vez mais engajados em conflitos internacionais. Então, a gente tem a Síria, a gente tem o Afeganistão, a gente tem o próprio Iêmen, que por mais que a gente não tenha as grandes potências, a gente tem ali vários estados engajados. Mas é uma modificação na forma como se intervém. E eu acho que talvez mais do que uma modificação na forma como se intervém, eu acho que ainda não foi encontrada uma nova forma de intervenção. Qual é a forma que a ONU, por exemplo, vai começar a fomentar a paz para além das políticas de desenvolvimento, para as políticas de formação, digamos, econômica desses estados. Então, no caso do Iêmen, talvez a gente possa sim ver uma falta de interesse, porque a gente está falando de uma crise humanitária num estado que politicamente, do ponto de vista global, não é visto como tão relevante. Uhum. Então, por mais que a situação lá seja crítica, por mais que as pessoas estejam morrendo de fome, por mais que a gente tenha epidemias ocorrendo em meio a uma guerra, por mais que nós temos uma situação extremamente caótica e insustentável do ponto de vista dos direitos humanos, e até mesmo da paz positiva, a gente não vê os estados tão engajados na resolução dessa situação. De fato, eu queria só pegar assim, um último gancho, a gente já está chegando aqui no finalzinho, professor, da nossa live, até pegando um pouco do que a professora iniciou, esse desinteresse que o Marco está procurando afirmar, e como que, em grande medida, boa parte do mecanismo de segurança coletiva que foi montado ali no final dos anos 90, e que de fato passou a se imaginar que ele fosse funcionar a partir dessas múltiplas modalidades de operações de paz, ele acaba não funcionando, e também pela essa falta de capacidade de articulação política entre as grandes potências,
é que a gente passa a ter também, e eu acredito que isso seja uma das principais razões, boa parte dessas organizações terroristas crescendo e ocupando esses espaços que antes eram ocupados por operações que tinham por esse objetivo justamente tentar reconstruir essas zonas pós-conflito. Então, como não há esses esforços internacionais que estão pautados numa coordenação, essas organizações terroristas é que acabam ocupando esse espaço, reorganizando esse espaço e tentando dar um mínimo de ordem, naturalmente também explorando essa população que já, obviamente, já foi espoliada pela guerra. Então, eu acho que também tem esse ponto que a gente poderia considerar. Acho que a gente já está chegando aqui, professor, no final da nossa live, já estamos aqui no finalzinho. Exato. Então, espero que vocês tenham gostado aqui do tema que nós procuramos apresentar. Esse foi mais um Boletim de Cobertura. Muito obrigado, professor Nathalie. Então, até a próxima.